eu ouso dizer que esse vídeo de hoje é um dos mais importantes que você vai ver aqui nesse canal. Nesse vídeo de hoje eu vou contar para vocês, gente, como a gente sabe quando é a hora certa de investir na gente. Porque a grande verdade é que nem toda hora é a hora certa. Mas existem algumas formas de te ajudar a saber, a definir, a encontrar, a tomar uma decisão. Será que esse é o melhor momento de eu fazer esse investimento? Nesse curso, nesse tratamento, nesse produto, no que quer que seja? Será que é a hora certa? Pois bem, nesse vídeo eu vou contar para vocês de uma forma muito organizada, muito espontânea, trazendo inclusive exemplos da minha vida e exemplos que eu venho hoje tendo o privilégio de cruzar e ouvir de muitas pessoas de vocês e que me mandam mensagem. Como que vocês vão realmente conseguir encontrar essa clareza na hora que vier aquele momento de decisão. Combinado? Antes disso, eu vou pedir só para você fazer uma coisinha, um favor para mim. Já dá um like aqui nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, ativa as suas notificações para não ficar de fora. E a segunda coisa que eu vou pedir para você é aproveite o máximo desse vídeo, porque o meu grande objetivo é contribuir da melhor forma que eu puder com você. Boa diversão! Qual é a hora certa de investir em mim? Quando vocês acham que é a hora certa de investir em vocês? Hoje eu vou trazer vários exemplos meus, tá? Vários exemplos meus de outras alunas, de outras pessoas, de outros colegas, enfim. Mas eu quero que a gente vá batendo um papo nesse assunto. Porque eu sei que essa é uma dúvida muito grande de todos nós. Quando a gente vai fazer um investimento, todo investimento, ele vem com o quê? Ele vem com um risco. Mas todo crescimento, ele vem com o quê? Com um risco. Porque se a gente não se arrisca, a gente não cresce. Não é certo? Né? Vocês concordam com o que eu tô falando? Quando a gente não se arrisca, a gente não cresce, a gente permanece estagnado, a gente permanece no mesmo. E por que a gente sente esse sentimento de frustração muitas vezes? Ou por que a gente se sente perdido? Ou por que a gente se sente muitas vezes menos do que os outros? Ou por que a gente tem aquela síndrome do impostor? Por quê? Porque muitas vezes a gente ainda está permanecendo estagnado. E sabe quem a gente está escutando? Eu vou contar quem vocês estão escutando. A sua cabeça limitante, julgadora e autocrítica. E a nossa cabeça limitante, julgadora, autocrítica, ela nos mantém muitas vezes estagnadas. Tá? Eu estava, inclusive, conversando isso com a Jazz na nossa sessão aqui de antes, né? Porque vou até trazer agora o exemplo da Jazz. A Jazz, ela é surreal. Eu admiro ela desde a primeira vez. Eu a conheci quando eu fui fazer uma aula bônus para a mentoria da Jaqueline Gatti. Ela era aluna da Jaqueline Gatti. E eu lancei um mini desafio nessa aula que eu fiz ao vivo para as alunas de lá. E a Jéssica implementou. E eu ficava assim, gente, essa mulher é demais. E aí depois ela começou a me seguir e todos os desafios, o que eu lançava, a Jéssica fazia até o fim e fazia com maestria. E aí a Jazz entrou no Super Self, ela teve uns resultados incríveis no Super Self. E aí o que aconteceu? Hoje a gente estava conversando e ela falou assim, Fê, eu tenho um sonho que eu estou aqui alimentando há 4 anos. Há 4 anos eu tive essa ideia, mas eu paralisei porque um belo dia, ela adora gravar vídeos, enfim, ela gravou um vídeo no YouTube e veio uma pessoa e fez uma crítica àquele vídeo. E desde que essa pessoa fez essa crítica a esse vídeo, ela paralisou e ela continua achando que esse sonho, que é esse projeto incrível que ela tem, ainda não estava bom o suficiente. Por quê? Onde que a Jazz errou, entre aspas, que foi o que eu falei para ela? Porque ela está confiando só nessa cabeça autocrítica e julgadora. Quando a gente pensa demais, muitas vezes a gente não faz nada. Porque quando a gente pensa demais, a gente pondera o que pode dar certo, mas a gente geralmente dá muito mais peso para tudo que não pode dar certo. Vocês concordam comigo? Tudo isso tem muito a ver comigo também. Olha, gente, o Thiago, meu mentor, está aqui. Thiago, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Quando a gente escuta a nossa cabeça, né, julgadora, a gente fica paralisada. Faz sentido? Vocês conseguem entender isso? E foi o que eu falei pra Jazz. Eu falei assim, então, Jazz, você tem um desafio. Que foi, olha, eu contando pra todo mundo. Eu quero que você venha contar a sua história pra todo mundo, que sua história é incrível, mas eu vou te dar um desafio. Você só vai fazer a live comigo quando lá durante a live você poder contar sobre esse projeto e falar, esse projeto está acontecendo agora. Ó, a Tassi conhece a Jazz, elas inclusive fizeram uma live incrível juntas, ó, são todas super selfies.
Vocês entenderam? Porque ela está pensando há 4 anos. Se ela tivesse começado há 4 anos, se ela tivesse investido nesse sonho há 4 anos atrás, ela já teria lapidado todas essas dúvidas, evoluído, amadurecido e estaria hoje bombando, acontecendo. Conseguem realizar isso? Conseguem entender? Então, esse é o ponto que eu estava falando. E essa era a grande questão. Porém, nesse tempo inteiro, teve uma coisa, que é o que eu vou falar com vocês. A Jéssica, ela não deixou de investir em conhecimento, em desenvolvimento. Ela fez a mentoria da Jaque, ela entrou para um outro curso da Jaque, ela entrou para vários cursos, ela entrou no Super Self. Porém, ela veio falar para mim hoje que ela acha que ainda falta alguma coisa. Ela aprendeu muito, fez várias coisas, mas falta. Não falta nada. A única coisa que falta é ação. E é aqui que vem o primeiro ponto de qual é a hora certa de investir em mim. A hora certa de investir em você é quando você decide dentro da sua cabeça que você está disposta a agir também, junto com tudo aquilo que vem. Porque, gente, o pensar demais nos paralisa. É claro que a gente tem que refletir sobre as coisas, nem sempre o impulso é algo bom, mas às vezes quando a gente pensa demais, a gente não faz nada, né? Olha, eu tenho esse impostor do achar que ainda não tenho o suficiente. Quando que a gente tem o suficiente? Quando vocês acham que a gente tem o suficiente? A gente nunca vai ter o suficiente. Eu vou contar para vocês. A gente nunca vai ter o suficiente frente aos nossos objetivos, né? As nossas métricas do que é o suficiente, do onde a gente quer chegar. Porque à medida que a gente evolui, o que evolui também? Os nossos parâmetros. O que evolui? Os nossos standards, né? Que em inglês é a nossa média, nosso padrão. Então, é por isso que a gente constantemente sente que ainda não tem o suficiente. Porque à medida que você cresce, a tua sabedoria, a sua mente se expande, você conhece mais e aí você acha que você já pode mais. Porque você passa a ter contato com pessoas que já chegaram mais longe. A sua realidade se expande. Porém, se a gente não entende que a situação em que a gente está hoje, eu vou contar para vocês como eu penso. Vou contar para vocês como eu penso, tá? Eu penso o seguinte, a Jazz até me fez essa pergunta hoje, ela falou, Fer, eu te acompanho, acho que desde o meio do ano passado. E é incrível ver a transformação que tudo vem acontecendo com você desse 1 ano para cá. E ela falou, o que aconteceu? Me conta esse segredo. Qual foi essa virada de chave para você? Sabe qual foi a virada de chave? Eu comecei a pensar assim, essa Fernanda, por isso que eu falo do Super Self para vocês, gente. É por isso que o Super Self nasceu. Experiência real da minha vida, tá? Essa Fernanda, que eu sou hoje, ela é a minha Super Self de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de 3 meses atrás, de 10 anos atrás. E ela já pode, essa Fernanda que eu sou hoje, ela já tem muito a contribuir com todas as Fernandas de alguns anos ou de algum tempo atrás. Não necessariamente ela ainda pode contribuir com essa super self nova, Fê, que eu almejo me tornar, né? Que é por isso que eu já estou fazendo essa projeção. Mas essa Fê aqui tem muito a ensinar para a Fê de ontem. Então, eu já sou sim boa o suficiente para ensinar aquela Fê, porque hoje eu já cresci, eu já aprendi várias coisas. E onde que a gente estagna? Porque a gente muitas vezes quer fazer as coisas, a gente acha que a gente é impostor por quê? Sei lá, quem ensina finanças? Ai, eu sou impostora porque eu tô me comparando com a Natália Arcuri. Caramba, mas o que você sabe de finanças não pode ajudar várias pessoas que ainda nem chegaram nesse nível, talvez básico ou intermediário, o que você sabe? Você é impostor para que ponto de vista? O que você sabe já não poderia ajudar várias pessoas? Você não é impostor. Mas é natural que a gente tenha esse sentimento, sabe por quê? Porque nós conhecemos todos os nossos altos e baixos, as nossas fraquezas. E muitas vezes, quando a gente começa a encontrar algo que tem de positivo e de bom em nós, o que a gente faz? A gente relembra das nossas fraquezas e fala, não é pra mim. Olha quantas fraquezas eu tenho. Agora, se você não tem fraquezas, meu amor, você não é um ser humano. Todos nós temos. E por que eu falei isso? Por quê? Porque veio na cabeça. Então, vamos lá. Qual é a hora certa de investir em mim? Quando o meu desejo pelo resultado ou transformação é maior do que o meu medo de arriscar. Anotem isso. Anotem. Se vocês gravarem só isso daqui, vocês vão ter uma clareza muito maior se investir ou não. Querem que eu fale de volta? Eu vou falar. A hora certa de investir é quando o meu desejo pelo resultado ou a transformação, que é aquilo ali que eu quero investir, pode trazer para mim, é maior do que o meu medo de arriscar.
Porque todo risco vem com medo. É natural. Eu sinto medo todo dia. Todo dia. Gente, antes de eu entrar nessas lives com vocês, sempre vem um mini medinho aqui. Sempre veio. Quando eu falei que eu ia fazer 2 lives por dia, eu nunca fiz na vida. Veio medo. Falei, caramba, eu já trabalho muito. Como que eu vou inventar mais uma live? Porque eu estou aqui com vocês por 1 hora e meia, mas exige o meu preparatório, que é quase 1 hora, e vem o posto também, que daí eu posto foto, eu posto, daí depois eu respondo mensagens, eu preparo, a gente edita o vídeo. Então, se eu falo que eu vou aparecer aqui numa hora de live, são pelo menos 3 ou 4 horas a mais do meu dia. O meu dia não teve mais horas, mas o meu desejo pelo meu resultado e pela minha transformação é maior do que o meu risco, é maior do que o medo do meu risco. Vocês entenderam? E todas as vezes que eu venço esse medo e eu arrisco, é aí que é incrível como as coisas vêm. E eu falo, ainda bem que eu investi o meu tempo naquelas semanas, naqueles 10 dias, naquelas 8 semanas, eu venho 8 semanas fazendo live com você. Ainda bem que eu investi o meu tempo nisso, porque hoje eu vejo o resultado. Então, esse investimento, ele valeu. Porém, todo investimento, ele vem com um sacrifício, isso é natural. Quando a gente investe dinheiro em algo, quando a gente investe dinheiro num curso, qual é o maior fator que a maior parte das pessoas não entra no Super Selfie? Fê, eu acho caro, eu não tenho dinheiro, eu estou desempregada, o meu salário foi reduzido, eu hoje não tenho clientes, não é? Esse é o que eu mais escuto. É o que eu mais escuto. Isso não é exclusividade sua, sinto muito. Eu sinto muito, não é exclusividade sua. Todo mundo sente isso. E várias pessoas estão passando pelo mesmo momento. Mas são escolhas e renúncias, né? Todos os novos investimentos que eu faço, eu preciso renunciar de algo, né? Eu investi no meu mentor agora. Eu renunciei a algumas coisas. Eu renunciei talvez sair. Eu renunciei talvez uma próxima viagem que eu tinha planejado. Por quê? Porque o meu desejo pelo resultado e transformação que vai vir a partir disso é maior do que o meu medo de investir. Eu vou aqui colocar por último, ó. Quando o meu desejo pelo resultado ou transformação, você quer muito a transformação que aquilo vai te trazer, você quer muito o resultado que aquilo vai te trazer. Quando esse desejo é maior do que o medo de arriscar, invista. E o que é investir? É dar um jeito. É sempre dar um jeito. Pede emprestado. Você já está sabendo do Super Selfie com 3, 4 semanas de antecedência. O que você pode abrir mão, talvez? Já começar a economizar, começar a guardar? Para quem você pode pedir? Quais novos clientes você pode se comprometer a fazer, né? Conseguir nesse tempo? Então, essa é uma coisa. Mas eu contei só um detalhe, tá? Foi só um. A hora certa de investir é quando você deseja isso aí. Meu problema, não consigo fazer nada sozinha. Gostei, Mi. E qual é a grande questão? Quando a gente investe em um curso, em uma mentoria, quando a gente investe em algo, essa é a diferença, gente. Vou contar para vocês. Vamos falar da realidade? As pessoas falam, Fê, você conta tudo que você sabe no seu Instagram, nos seus vídeos, tal, tal, tal? Conto. Tudo. Tudo. Conto tudo. Qualquer coisa que vocês me perguntarem, eu conto para vocês. Agora, todo mundo consegue assistir todas as lives que eu tô aqui? Todo mundo consegue entender qual é a ordem que eu faço as coisas? Todo mundo sabe qual é a diferença em ter alguém te ajudando? Uma coisa é falar para vocês desligarem a live e irem dormir e no dia seguinte ter que fazer sozinha. Outra coisa é falar para você, eu mostrar o como, eu mostrar o passo a passo e no outro dia, quando chegar a hora de você fazer, eu vou estar lá com você. Essa é outra coisa, que é justamente o que a Mi falou. Meu problema é eu não consigo fazer nada sozinha. É por isso que eu também, quando aprendi isso, hoje eu não faço sozinha. É por isso que hoje eu tenho mentor, eu tenho coach, eu faço cursos, né? É por isso que hoje, graças a Deus, eu posso ter a minha equipe, porque eu descobri que eu sou um ser humano falho. Eu sei que eu sozinha muitas vezes acabo desistindo, então eu preciso fazer parte de algo, fazer parte de uma comunidade, fazer parte de algo em que as pessoas me impulsionam, são pessoas que estão no mesmo caminho que o meu, beleza? Então vamos lá. Que mais? Que mais? Tem mais. Quando você já tem a consciência do valor de uma informação, do valor da informação certa e na ordem certa. A informação, conhecimento é a única coisa que ninguém nunca vai tirar de mim. Isso é o que eu mais acredito. É por isso que hoje eu, Fer, gente, tudo que eu falo pra vocês sou eu, tá? Eu, Fer, onde eu mais invisto é informação e conhecimento. Porque isso ninguém nunca vai tirar de mim. Nunca. Eu posso perder tudo que eu tenho hoje. Se amanhã, digamos que eu perdi tudo, eu perdi essa casa, eu perdi esse computador, eu perdi esse celular. Eu não posso mais fazer lives, eu não posso mais vender meus coisas, eu perdi absolutamente tudo. Ninguém vai tirar de mim o meu conhecimento e a informação que eu adquiri através dos investimentos que eu fiz.
E com esse conhecimento e informação, eu sou capaz de recomeçar e recomeçar ainda melhor. Eu não preciso mais começar do zero. Eu vou começar de um outro patamar de consciência, porque eu me permite investir em coisas que jamais vão sair de mim. É a única coisa que ninguém nunca vai tirar de mim. O que as pessoas aprendem no Super Self é de propriedade minha, da Fer? Não. Meu amor, a partir do momento que eu te ensinei algo, esse conhecimento passou a ser seu. Eu sempre falo isso. Então, beleza, conseguiram entender isso daqui? O valor da informação, será que você consegue dar um preço? Que é o que eu falo. Quanto vale ter, qual é o preço de ter essa informação para mim? Quanto vale? Porque a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, o quanto eu não consigo gerar para mim? O quanto eu não consigo fazer a mais para mim e multiplicar tudo isso? E eu vou contar uma coisa para vocês. Deixa eu dar um exemplo que eu lembrei hoje na minha meditação de hoje cedo. E eu não lembrava, eu nunca tinha raciocinado nesse sentido. Então, olha como muitas coisas não são imediatas, mas a gente está sempre sendo preparado, né? Eu acredito muito. Então, eu contei para vocês, acho que foi na semana passada, que quando eu tinha, acho que 24 anos, faz uns 8 anos por aí, eu investi, foi um dos maiores investimentos que eu fiz, assim, ainda mais de novinha, né, na minha vida, em fazer o mastermind do Napoleon Hill, né? Eu soube que estava indo para Curitiba, que ia ter esse mastermind, eu estava perdida na vida, gente, estava tudo dando errado, profissionalmente, pessoalmente, eu não tinha nada certo, eu estava me sentindo, falei para vocês, meu sentimento por muito tempo era, eu me sentia muito um fracasso. E aí eu soube que esse mastermind estava em Curitiba, e aí o investimento ele era bem considerável, né? Eu tenho quase certeza que o investimento era R$6.000 para poder participar do mastermind. E aí eu falei, caraca, como que eu vou fazer isso? R$6.000, tipo, para participar do mastermind, se eu não me engano, gente, o mastermind era uma vez por semana, por 4 semanas, não lembro como era, faz muito tempo, faz uns 8 anos. Mas eu lembro do resultado disso. Aí o que aconteceu? Eu acabei conseguindo, né? Eu peguei todas as economias que eu tinha. Um tio meu pagou a diferença para mim. Só que ele falou: você vai ter que ser a melhor pessoa, você vai ter que dar o melhor resultado nisso. Essa foi a condição que ele me deu. E ele pagou metade do mastermind para mim. Né? E por que foi isso? Porque eu expressei num almoço de família que tinha esse curso e eu queria muito. E eu tava pensando em como fazer. Eu não estava pedindo para ninguém, eu tava pensando, tava tentando ver como eu posso fazer isso acontecer, morrendo de medo. Com 24 anos eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, tá? E aí esse tio se ofereceu e falou: beleza, eu pago metade, se você pagar outra metade, você prometer para mim que você vai ter o melhor resultado com esse curso. Tava morrendo de medo, beleza. Aí fui lá, me organizei e fiz o mastermind. Só que, gente, no mastermind eu era a menina mais nova, todo mundo tava lá, era tipo empresário, bem sucedido, eram pessoas que estavam, além do que eu poderia falar, tanto que no Mastermind, gente, você tem que ser totalmente ativo, você só pode participar de um Mastermind, tá? Você só pode participar desse Mastermind se você tem algo a contribuir e agregar. Então você paga, mas você é obrigado a trazer coisas para doar. Olha o mindset que eu comecei a ser ensinada lá, quando eu tinha 23, 24 anos. É por isso que eu quero ensinar para vocês hoje. Quando vocês têm esse pensamento, tudo começa a se expandir. E aí, essa era a condição desse mastermind. Eu tive que fazer entrevista para entrar, enfim, né? Nem sei o que eu falei na época que eu podia contribuir. Era com certeza coisas de, sei lá, aptidão positiva, vou acreditar, vou suportar, fazer o que eu preciso, sei lá, não lembro o que eu falei. Mas enfim, qual foi o resumo? Eu fiz esse mastermind, eu fui bem mais ou menos até, sei lá, o meio dele, e no final consegui dar uma reviravolta e realmente terminar. Então, eles dão um reconhecimento para quem foi o aluno, que mais contribuiu, enfim. E eu ganhei esse reconhecimento na época. E para mim, tinha um valor muito grande, porque eu me sentia a pessoa mais fracassada daquela turma. Qual foi o resumo que eu tô falando? Imagina, eu fiz esse investimento de R$6.000, tá? Lá, quase 8 anos atrás. O que eu lancei esse ano? Esse ano, depois de 8 anos, o meu próprio mastermind. Eu lancei o meu próprio mastermind, onde eu trago pessoas para fazerem mastermind de business comigo. Foi baseado em muitos conhecimentos e experiências que eu tive há 8 anos atrás. Será que aquele investimento que eu fiz lá valeu? Sem dúvida alguma. Porque hoje, para uma pessoa entrar no mastermind, se eu não me engano, é 6.000 e pouco. Para uma pessoa. Será que valeu? Eu não tenho dúvidas. Então, por isso que hoje o investimento em conhecimento e informação é isso que sempre para mim vai ser a minha prioridade. Continuando, tá?
Pois sei que com esse conhecimento, pois sei que com esse conhecimento eu posso perder tudo. Ah, isso aqui eu já falei para vocês, ó. Pois sei que com esse conhecimento eu posso perder tudo, porém eu saberei como recomeçar e ainda melhor e mais forte. Sem ele, eu permanecerei estagnada com as mesmas crenças. Então, é por isso que esse conhecimento e informação, ele é tão importante. Porque quando a gente não o tem, a gente permanece estagnado. Porque a gente não sabe o conhecimento para se reerguer quando as dificuldades vêm. É, por exemplo, o que eu falo no meu mastermind, né? Para as mentoradas que tem dentro do mastermind, eu falo, isso que eu estou compartilhando, ensinando para vocês vão aprender agora, mas vocês vão conseguir replicar e multiplicar independente do cenário. Vocês precisam hoje entender essa base, colocar em ação para aprender os detalhes, entender a lógica. Porque quando acabar o nosso mastermind, o conhecimento que vocês estão pegando aqui, ele vai valer por uma eternidade. Porque você vai saber replicar e replicar e replicar, e você sabe o como fazer isso. Isso ninguém tira de você. O que mais? Olha só, outra coisa, que é quando eu sei a hora certa. Quando eu estou comprometida a aprender, mas a me colocar em experimento. É o que eu falo para vocês. Quando que não vale? Eu vou contar quando não vale a pena o investimento, tá? Por que eu contei para vocês ontem essa estatística? Por que muitas pessoas... Por que no mesmo curso, numa mesma mentoria, no mesmo mastermind, tem pessoas que têm resultados surreais e tem pessoas que saem praticamente do mesmo jeito que entrou? Porque isso acontece. Isso acontece. Por que isso acontece? Porque é a diferença entre estar comprometido e interessado. A pessoa que está comprometida, ela vai fazer tudo que for necessário para que ela coloque aquilo em prática, cresça melhor, enfim. A pessoa que está interessada vai fazer o que for conveniente. E aí, no primeiro desafio que vem num curso, no primeiro detalhe que vem num curso, a pessoa desiste, porque ela só estava interessada. O interesse ele não é o suficiente para nos fazer permanecer, experimentar, né, e ter sucesso naquela determinada questão. Essa é uma grande diferença. Então, para mim, quando eu entendo que eu estou comprometida não só a aprender, mas a me colocar à disposição para experimentar aquilo, vale o investimento. Eu estou pronta para experimentar aquilo. Eu estou aberta para experimentar isso. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido? Oi, Cami, seja bem-vinda. Desafio do look planejado me fez finalizar o meu primeiro desafio. Gigi, você é incrível! Gente, a Georgia, aqui ó, do Instagram, Objetivo em Foco. Ontem ela me mandou uma mensagem que ela me fez chorar, literalmente. Eu vou compartilhar com vocês, ela me deixou compartilhar. Linda, 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 Gi. Maravilhosa. Vocês estão prontos para os próximos? Vocês estão prontos para os próximos? Eu escrevi várias coisas, gente. Então tá, que mais? Quando o valor recebido vale muito mais do que o preço para você. Essa daqui, gente, isso daqui eu não pensei sempre assim, tá? Porque eu falei para vocês que eu era muito focada em preço, é normal. Gente, a gente precisa olhar o preço, né? Afinal de contas, a gente vai pagar por aquilo, né? Não cai do céu. Não cai do céu. Então, a gente tem que saber o preço das coisas. É claro que sim. Porém, hoje, o que eu penso? Eu considero várias coisas. Eu, inclusive, já disse não para determinados cursos, enfim, porque naquele momento eu realmente, dentre tudo que eu estava fazendo, o que me ajudou a entender? Aquela não era a prioridade principal, eu ainda precisava de uma base antes daquilo, e aquele investimento, aquele preço, ele não condizia com isso aqui, ó, com aquele valor percebido que eu poderia ter naquele momento. Então, olha aqui, quando o valor recebido vale muito mais do que o preço. Então, o que eu falo no Super Self? Quanto vale para você, em 2 meses, você saber e conseguir estar vivendo como a sua Super Self? O que é isso? É você mudar o seu comportamento, você mudar o seu estilo, a sua imagem, é você começar a ser reconhecida por quem você realmente é você ter a liberdade de viver com autenticidade. Isso é exatamente o que eu falei para a Jess hoje, né? Quando eu estava falando com a Jéssica. Eu falei, Jess, o que de verdade toca o seu coração quando você fala? Porque ela ensina sobre finanças, né? Como mães
né? Como a mãe moderna consegue ter essa liberdade financeira. Então ela tem uma paixão nisso, mas ela tava ficando estagnada em alguns detalhes. Eu falei assim, mas o que que traz a paixão para você? Porque o que aconteceu? Ela aprendeu a questão da imagem e do estilo no Super Self, ela aprendeu outros detalhes de business, ela aprendeu outros negócios dentro da consultoria, ela é extremamente bem sucedida profissionalmente. Ela criou isso como um extra para ela cumprir o seu propósito, tá? Ela sabe toda a estrutura de ser uma consultora, porque ela é consultora ambiental de grandes empresas, ela é muito bem sucedida. Eu falei assim, mas o que toca o seu coração? Ela pegou e falou assim, Fê, é quando eu realmente compartilho tudo isso, todos esses desafios que uma mãe passa a partir do momento que ela se torna mãe e que ela não sabe como resolver. Então, e principalmente a área da finanças, que foi a grande reviravolta dela. Mas ela falou assim, Fê, eu não sabia lavar um prato, eu não sabia trocar uma fralda, eu não sabia fazer nada. E hoje o que eu quero ensinar para as mulheres é tudo isso, é como elas conseguem essa liberdade depois da maternidade. Porque tem muitas mulheres, eu sei que eu escuto isso de vocês, eu falei isso é o que eu mais escuto, Jess. Mulheres que falam para mim, Fê, eu me tornei mãe, hoje eu me sinto perdida. Mas alguém aí? É o que eu mais escuto. Essa é campeã, que eu mais escuto. E aí eu falei assim, Jess, você tem uma obrigação de fazer esse negócio acontecer. Porque o negócio é o seguinte, eu em breve quero ser mãe. E hoje eu não tenho ideia quem eu pediria ajuda. E eu preciso de tudo isso que você tem para ensinar, porque eu não sei. Eu preciso de você. E ela falou assim, Fê, é isso que me dá essa paixão. Porque, por exemplo, ela quer compartilhar que quando ela aprendeu a planejar os seus looks, quando ela entendeu sobre o seu estilo, sobre a sua imagem, ela conseguiu, consequentemente, aumentar o seu faturamento, ela conseguiu melhorar a sua autoestima e consumir de uma forma mais consciente. Porque antes ela comprava muitas coisas em promoção, porque ela era ligada às coisas de finanças, e comprava várias coisas inúteis e que não a valorizavam. E aí ela falou que ela queria falar esse detalhe do estilo, mas não tinha a ver porque ela fala de finanças para mãe. Falei, meu amor, se você compartilhar o que você aprendeu do estilo, vai ajudar essas mulheres a se libertarem ainda mais financeiramente como mães, você fala do que você quiser. Qualquer coisa que faz parte da sua transformação, você pode falar. E no nosso Instagram, é como se aqui fosse minha empresa, como se eu tivesse uma vitrine e vocês escolheram entrar aqui, né, para escutar o que eu tenho para dividir, para compartilhar com vocês, né? Eu posso ter a liberdade de falar para vocês sobre o que eu acredito aqui. E assim como vocês têm a liberdade de escolher se vocês querem ficar aqui ou não. Não é muito mais simples? Porque a gente não tá aqui para agradar todo mundo. Talvez coisas que eu fale às vezes não é legal para alguém. E aí a pessoa pode muito bem sair. Assim como pode ser legal para outras pessoas, as pessoas vão querer ficar. Beleza? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido para vocês? Continuando. Olha só, isso aqui é legal. Você sabe que precisa de novas ou outras influências. Você precisa fazer parte de algo, estar perto de alguém que também quer essa transformação que você quer. E muitas vezes a gente sente essa dificuldade porque a gente está perto de pessoas que não têm o mesmo sonho que o nosso, que ainda não têm a mesma consciência que a nossa, os mesmos valores. Quando que isso acontece? Eu sei porque eu passei por isso e não faz muito tempo, tá? Então, assim, eu estava apaixonada por esse negócio de desenvolvimento pessoal, de aprender, de me melhorar, de aprender muitas coisas. Eu fui um passo de cada vez, né? Primeiro eu tive que quebrar a minha mentalidade de escassez financeira. Então, foi o primeiro mentor que eu contratei, foi com relação a isso. Porque eu não conseguia nem investir em um coach, porque a minha mentalidade de escassez financeira era tão grande que eu achava, meu Deus do céu, se eu investir nisso, em um coach financeiro ou em um coach de business, esse dinheiro nunca mais vai voltar. Eu já nem tenho esse dinheiro, como que eu vou investir nisso? Então, eu sabia que a primeira marra que eu precisava quebrar era a minha mentalidade da escassez financeira. Eu fui lá, comecei por aí. Nossa, aprendi um monte de coisa. Falei, legal, tô pronto pro próximo nível. Aí eu fui lá, contratei uma outra coach que me ensinava sobre a questão de hábitos, de rituais, a questão espiritual, como que eu me conecto, a questão da gratidão. Comecei a desenvolver toda essa questão mais espiritual. Aí as coisas foram acontecendo. Aí depois eu fui lá investi num outro coach mais focado para business. Aí depois eu comecei a entrar no negócio, negócios digitais. Aí depois, e aí foi, né? Porque eu ia sentindo. Mas o que acontece? Eu entrei nesse momento de autodesenvolvimento muito grande. Mas, por exemplo, meu namorado não estava no mesmo. Não estava. Então eu me sentia aqui e eu sentia que ele estava aqui. Eu queria falar com ele sobre aquele monte de coisa incrível que eu estava aprendendo, que eu queria fazer, mas ele não estava nessa mesma consciência. Eu estava mais preocupado com o basquete, entendeu? O que estava rolando no basquete dos Estados Unidos lá, o LeBron, sei lá quem, o Curry e tal, os jogadores de basquete. Então a gente não conseguia alinhar isso. E o que eu entendi?
Ele não pode ser a pessoa que nesse momento eu vou contar para me influenciar ou para me apoiar com todas essas ideias de objetivos de expansão que eu tenho nesse momento. Eu preciso fazer parte ou estar perto de alguém, de pessoas que estão nesse mesmo momento. E aí, o que a gente faz? A gente começa a buscar comunidades, grupos. Onde estão essas mulheres que querem, que estão fazendo o mesmo que eu? Gente, não tem desculpa. Eu morava numa cidade desse tamanho, que na Austrália eu não conhecia um ser humano, entendeu? Eu saía de casa e não tinha com quem me encontrar no final de semana para tomar um café. Não tinha. Eu encontrei tudo isso como? Online. Online. Então, hoje a gente não tem barreiras e fronteiras. Então, o que eu mais queria, hoje eu aprendi. Hoje, eu faço parte de 2, 3 masterminds diferentes. Eu tenho as minhas mentorias, tenho os meus cursos, eu faço cursos também. E eu estudo, leio, enfim, porque eu falei para vocês a importância hoje da informação para mim. Então, hoje eu sei a importância do fazer parte de algo que te impulsiona a isso, né? E é por isso que eu sempre falo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, eu quero ser esse elo para vocês, mas se você vier pronta querendo isso, tá? Não adianta você chegar e esperar que eu vou fazer tudo por você. Porque a gente faz por quem? Por quem tá pronto e pede ajuda, tá pronto, pede ajuda e mostra que tá fazendo e não mostra que tá fazendo. Aí a gente quer fazer o quê? Quer ajudar mais e mais e mais. Beleza? Vamos lá. Você quer saber como dar continuidade àquela empolgação momentânea. Então, o que acontece? Quem aí, por exemplo, participou da nossa última semana Super Selfie, se empolgou, fez um monte de coisa acontecer, e aí passou a semana Super Selfie. Quem? Me contem, eu sei que tem gente. Recebi mensagens disso também, né? Tem pessoas que vão estar aqui, vão estar nesse aquecimento, vai participar da nossa imersão Super Selfie, vai estar mega empolgada, fazendo várias coisas, e aí passou, acabou não entrando pro curso Super Selfie, depois voltou pro mesmo momento. Por quê? Gente, acontece essa empolgação momentânea, e ela é incrível, mas depois a gente precisa do suporte para continuar, para permanecer, porque enquanto a gente ainda não tem toda essa estrutura aqui dentro, a gente não consegue dar essa continuidade por tanto tempo, né? Essa empolgação vai morrendo, vai diminuindo. Certo? É isso mesmo. Eu estou sentindo igual você. Preciso estar perto de pessoas que querem o mesmo que eu. Exatamente. Estar perto de pessoas que querem o mesmo que você ou mais do que você. Eu adoro estar perto de pessoas que querem até mais do que eu, né? Então é isso, porque aí eu me impulsiono. Quando você vê alguém fazendo, você fala, caraca, eu preciso fazer, ela tá fazendo. E aí você pede ajuda para aquela pessoa. E você vai junto. E vocês se unem, vocês fazem parcerias. E aí isso vai acontecendo. Porque é natural. O que acontece, gente? Tem estudos científicos que o que a gente aprende, se a gente não coloca em ação ou não continua alimentando, aquilo ali morre depois de 24, no máximo 48 horas. No máximo! E essa é a importância do dar continuidade para aquilo, né? Existe uma forma de fazer isso. É claro que eu venho aqui, eu quero doar o máximo que eu puder para vocês aqui. Mas se eu começar a contar aqui exatamente como a gente faz a ordem do curso, vocês vão ter um piripaque, né? Porque existe uma lógica, existe um tempo, existe um timing. Então, tudo isso faz toda a diferença. Ó, quando não é a hora certa. Tem momentos que não é a hora certa, tá? Tem momentos, sim, que não era certa. Primeiro, você não se importa de adiar aquele resultado desejado. Você não se importa que talvez, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu quero muito emagrecer porque a gente quer várias coisas, certo? Eu quero aprender a administrar meu dinheiro, eu quero emagrecer, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero começar meu negócio, eu quero aprender yoga, eu quero aprender a cozinhar. A gente sempre quer várias coisas, concordam? Então, assim, todos nós queremos muitas coisas, todos nós temos vários objetivos, mas em determinados momentos da nossa vida, a gente vai estabelecer alguns como prioridade. E alguns outros a gente vai deixar um pouquinho de cantinho nesse momento, certo? Então, por exemplo, quando você não está aqui, ó, quando você não se importa de adiar aquele resultado. Então, por exemplo, um dos meus grandes objetivos é, sei lá, aprender a cozinhar. Mas nesse momento, eu não me importo de adiar um pouquinho esse resultado do aprender a cozinhar. Porque talvez eu possa esperar um pouquinho mais nesse momento. O meu foco é entender mais de finanças. No momento, o meu grande foco é começar o meu negócio, que eu sempre quis. Entendem? Aí, nesse momento, não vale a pena você investir, talvez, ali no curso que vai te ensinar a cozinhar.
porque talvez você não vai dar continuidade, porque você não se importa nesse momento de adiar um pouquinho mais esse resultado, porque talvez ele é importante, mas talvez não seja a prioridade. Essa é uma ótima forma de pensar, porque nós queremos muitas coisas, mas qual é a prioridade? O que vai te levar mais perto do que você de verdade quer agora, tá? Importante a gente pensar nisso. Você já está com vários outros cursos comprados, mas não fez nenhum e já sabe que não vai fazer esse. E aqui eu vou dizer uma coisa. O que muda? Primeira coisa que eu já comprei vários cursos eu não fiz. Vou contar para vocês. Eu já comprei vários que eu não fiz. Porque eu me empolgava aqui na hora e depois eu não dava continuidade. E é por isso que hoje, qual é o que eu uso para decidir? Eu volto para essa frase. Quando o meu desejo pelo resultado e transformação é maior do que o meu medo de arriscar, eu decido sim. Então é isso que eu faço. Vários dos cursos que eu nem comecei é porque aquele meu desejo por aquele resultado, ele ainda não era tão grande, que é o próprio exemplo do curso da culinária lá, né? Ele não era tão grande como esse. Então agora, será que eu teria medo de comprar um novo curso? Depende. Se o meu desejo pelo resultado naquele sentido ali, ele é tão ardente para mim que eu estou disposta a arriscar, aí é sim. E aí eu aprendi a deixar de lado as coisas também. Por exemplo, você tem curso que você comprou, que você sabe que você não vai fazer? Esquece, tira esse peso da sua cabeça também. Aconteceu, todos nós já compramos coisas que não usamos. Gente, todo mundo, tá tudo bem, passou. Agora daqui pra frente, o que você quer daqui pra frente? Pensa assim, porque às vezes a gente fica arrastando corrente que a gente não precisa arrastar. Todos nós já compramos uma roupa cara que a gente nunca usou, certo? Quem aí já não comprou roupa cara que nunca usou? Eu já, várias coisas. Quem aí já não se inscreveu na academia e acabou não indo? Todos nós. Agora não adianta a gente continuar se torturando por isso. Deixa isso passar, certo? E aí, agora, a partir de agora, beleza, agora eu tenho o poder de decidir como eu quero recomeçar neste momento. Como a minha super self faria nesse momento. Eu sempre penso como a minha super self, por isso que eu faço super self para vocês. Então, como a minha super self faria nesse momento? Show! Ela decidiria assim. Então, ótimo. Daqui para frente, isso para mim aqui é uma prioridade, porque o resultado ardente que eu mais quero agora é esse. Por que eu topei fazer 2 lives por dia? Porque o resultado destas lives, o resultado desse impacto, o resultado de tudo isso que eu quero fazer, me doando, arriscando, e realmente, gente, isso aqui exige muito de mim. Ele é maior do que o investimento que eu vou fazer, é muito maior. Então, eu estou disposta a fazer isso. Então, vamos lá. Olha, a Jace também está aqui. Eu não sei se Jace é o teu nome. Então, sejam muito bem-vindas. Muito, muito, muito bem-vindas. Sobre o curso, se você está pronta mesmo a fazer. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. É Feflix. Jesus amado, gente. Às vezes eu falo, cara, daqui a pouco as pessoas vão falar, meu Deus, para de aparecer aqui, pelo amor de Deus. Você está aqui o tempo inteiro. Mas tudo bem, vocês podem entrar. Quem quiser, assiste. Quem não quiser, pode não assistir também. Então tá bom, vamos lá. O que eu estava falando aqui, ó, que a Kelly me ajudou sobre o curso, se você está pronta a fazer mesmo. Então, gente, eu gosto muito de perguntar isso, né? Porque às vezes a gente não tá pronta. A gente se empolga aqui mesmo, mas não tá pronta. Então, por isso que pergunta para você o resultado que esse curso, que esse tratamento, que essa aula, que o que quer que seja, esse produto, o resultado que isso vai trazer para mim. Esse resultado, ele vale para mim mais do que o preço, do que o valor? Então vale. Então vai, porque volta, tá? Pode ir, porque volta. Não para não, pode aparecer 10 vezes por dia. Ô, gente, meu Deus do céu. Fernanda, você está mudando minha vida. Obrigada, Bi. Obrigada, 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 obrigada. Rafinha, fala, meu amor. Fê, falar sobre vários assuntos diferentes no mesmo perfil fica bagunçado? Depende. Sabe como que eu vou falar? Como? Carolzinha! Essa blusa é linda, mas não ajuda a ler os comentários. Eu estou aqui confundindo vocês, entendeu? A minha blusa aqui de toalha de vó. Então, olha só. Vou responder a pergunta da Rafa. Mais alguém tem essa dúvida? Eu sei que muitas pessoas fazem essa pergunta, gente, porque eu tive a mesma dúvida. E é muito legal, porque a resposta ela tá fresquinha, porque a Jazz me perguntou isso, né? Que eu falei para vocês, né? Agora há pouco eu estava numa sessão com uma aluna VIP do Super Self, que é a Jazz, e ela me perguntou a questão do assunto, né? Por exemplo, Fê, eu gostaria de falar sobre o que eu aprendi do estilo. Eu posso falar sobre isso? Né? Então, assim, muitas vezes vem essa dúvida. Eu vou responder com o meu próprio exemplo, tá?
Eu vou responder com o meu exemplo, porque eu tenho experiência nele e aí vocês conseguem entender. Ele é mais fácil de eu contar para vocês. Então, assim, eu, Fernanda, teoricamente, e aí eu vou falar algumas coisas só para vocês entenderem a minha visão disso, tá? Então, assim, eu, Fernanda, sou consultora de imagem, entendeu? Eu sou rotulada como consultora de imagem. Então, teoricamente, né, no mundo real, eu, Fernanda, no meu Instagram, eu só posso falar sobre look do dia, sobre combinação de roupa, sobre tipo de corpo, sobre, sei lá, sobre visagismo, sobre coloração. Beleza? Isso é no mundo real que todo mundo espera, beleza? Não é? Mas, gente, eu sou muito mais do que consultora de imagem. Eu não me rotulo somente consultora de imagem. Isso é uma das coisas que eu sou. Eu sou administradora, hoje eu sou empresária, hoje eu sou mentora, eu sou apaixonada por N outras áreas, enfim. Então, o que faz de mim eu não é o ser consultora de imagem, é tudo que abrange a Fernanda, autêntica, como ser humano. Tudo que me trouxe até aqui, né? E tudo que eu almejo conquistar daqui para frente. Porém, tem uma coisa que eu vou contar para vocês, tá? Então, olha como foi a minha transformação, porque através da minha transformação pode ser que vocês consigam se identificar, tá? Pode ser que ajude vocês, porque às vezes a gente precisa de um exemplo para a gente captar o negócio. E mais uma vez, eu vou falar uma coisa que eu falo todas as minhas lives. Gente, o que eu falo para vocês é a minha verdade. O que eu falo aqui está longe de ser a verdade absoluta. E nós, como adultos, a gente tem a liberdade de escutar e desenvolver a nossa consciência. Então, vocês vão pegar do que eu falar aqui, o que serviu, o que não serviu, vocês deixam embora. Beleza? Então, peguem isso aqui. Estou contando a minha experiência. Então, assim, o que acontece? Quando eu comecei a aparecer nas redes sociais aqui, quando eu comecei o meu Instagram de consultoria de imagem, eu só falava de consultoria de imagem. Eu só falava de consultoria de imagem. E eu falava, não era ruim, mas não era incrível, eu não era completamente apaixonada por aparecer e dividir o que eu sabia, porque eu estava compartilhando isso, enquanto que na minha vida real, o que eu estava fazendo? Cara, eu estava estudando sobre mindset, eu estava estudando sobre liderança, eu estava estudando sobre hipnose, eu estava estudando, fazendo, sei lá, mentoria para aprender mindset de dinheiro, né? Eu estava fazendo depois a minha outra coach de desenvolvimento pessoal, de rotina, de yoga, de não sei o quê. Mas quando eu abri o meu Instagram, eu só podia falar de consultoria de imagem. E isso realmente começou a apagar uma parte de mim. Porque eu não sentia que quando eu aparecia aqui, eu podia ser eu. Porque eu tinha um limite do que eu podia falar. Porém, tem um detalhe. Aos pouquinhos, eu comecei a entender isso com um pouco de mais clareza, tá? Mas isso não foi do dia para a noite, isso foi um processo. Mas teve um detalhe, eu me permiti colocar minha vida para um experimento. E nessa época, a minha vida estava com muitos altos e baixos, gente. Muitos, muitos e muitos mesmo. Foi uma época muito difícil. Isso faz 2 anos, assim, tá? 2 anos, é pouco tempo, 2 anos. Mas enfim, o que aconteceu? Então eu comecei falando só sobre consultoria de imagem. Só falava sobre consultoria de imagem. E aí, aos poucos, à medida que eu fui estudando, que eu fui tendo mentores, que eu comecei a conhecer pessoas que me colocavam num outro patamar, eu comecei a falar, interessante, caraca, isso é muito legal. Olha o que acontecia. Eu acordava, porque o meu ritual da manhã é muito poderoso, né? Eu acordava, estudava, lia, aplicava um monte de coisa, tava mega empolgada, e eu ligava aqui para vocês e ia falar, então, porque para você combinar a listra com o quadrado, é tal. Eu me sentia matando o que eu podia fazer, entende? Eu gostava daquilo desde que não fosse só aquilo. Então tá, daí o que aconteceu? Eu ligava, a minha melhor amiga, o nome dela é Ana Willa, tá? Ela tá aí no Brasil. E mesmo assim, a gente se falava direto. E tudo que eu tava lendo, estudando, então, por exemplo, eu tava lendo um livro incrível, eu ligava pra Ana, Ana, olha só o que eu aprendi, não sei o que, blá, 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 e ensinava tudo pra ela. Contava tudo pra ela, ela falou, meu Deus, isso é muito incrível, isso é demais, adorei. Daí a gente desligava o telefone, ela abriu meu Instagram, eu tava falando lá sobre combinar a listra com o quadrado. Ela falou, Fê, por que tudo aquilo que você conta pra mim, você não conta no seu Instagram também? Imagina, não posso, eu falo de consultoria demais, eu posso falar disso, eu não posso falar de outra coisa. Então, meu Deus, começa a compartilhar isso. E eu fiquei remoendo aquilo. Aos pouquinhos eu contava uma coisa, depois não contava outra. E aí entenderam que foi um processo? Não foi do dia pra noite. Vou encurtar a história para não ficar gigante. Resumo. No final do ano passado, quando eu comecei a lançar os meus cursos, eu comecei a entender que
eu acredito completamente que a nossa imagem, quando vinculada aos nossos sonhos, porque eu acredito muito em vision boards, em sonho, né, em você começar a se tornar realmente, né, a representação do que você quer, como uma pessoa que almeja realizar tudo aquilo que já realizou tudo aquilo que você almeja realizar, enfim, eu comecei a incluir vision board nas minhas mentorias, foi a primeira coisa. Comecei a incluir vision board nas minhas mentorias, virou pré-requisito. Só faz consultoria de imagem comigo se fizer o vision board primeiro. Aí lancei meu primeiro curso, só com vision board. Aí eu já comecei a incluir uma outra coisa que não tinha a ver com consultoria de imagem necessariamente. E aí, o que aconteceu? No final do ano passado, eu tava refletindo muito, do meio do ano passado para cá. Beleza, eu sinto que eu tenho mais para compartilhar, mais para contribuir. Porque hoje eu aprendi muito de business, hoje eu entendo muito sobre negócio digital, hoje eu entendo muito sobre cursos, hoje eu entendo muito sobre imagem, eu entendo muito sobre comunicação, eu entendo sobre os sonhos, eu entendo sobre mindset, sobre hipnose, tantas coisas. Eu falei, como eu consigo juntar tudo isso de uma forma só que eu consiga ajudar todas as mulheres a chegarem nesse mesmo resultado? E foi aí que eu consegui achar um guarda-chuva para tudo que eu falo. E esse guarda-chuva é viver como a nossa super self. Quem é a nossa super self? Ela gosta, sim, de estilo da imagem, porque ela preza muito por si. Ela preza muito por si. Porém, não só imagem e estilo, aí entende a necessidade do contexto todo, que foi aí que eu fiquei super self. Então, desde que eu conte para vocês qualquer coisa que leve vocês até a super self de vocês, eu tô liberada para falar sobre isso aqui. E é isso que eu penso hoje. Eu não necessariamente preciso falar só sobre imagem e estilo, porque uma super self, ela tem isso, mas ela tem mais. Ela sabe dominar o seu estilo, a sua imagem, a sua comunicação, mas ela sabe outros mais. Entenderam como? Fê, é como falei no aulão do Super Selfie, me odiava tanto. Gente, escutem isso. Escutem isso. Olha a nossa aluna, olhem isso. Eu falei, Mari, eu falei de você 2 lives atrás, eu dei o seu exemplo. Como eu falei no aulão do Super Selfie, que a gente tem aulão com todas as alunas, a Mari contou a sua história aqui, eu fiquei extremamente emocionada. Eu me odiava tanto. E a Mari ainda falou, ela se odiava tanto que ela se escondia das pessoas. Então, se ela via alguém para uma loja, ela se escondia no meio das araras. Imagina a gente viver com esse ódio de nós mesmas. Mas olha o que ela falou. Hoje eu sei que eu mereço o mundo. Tudo graças a você, o Super Self. Sem dúvidas, foi o melhor investimento da minha vida. Em mim e na minha vida. Mari, você merece muito mais do que isso, meu amor. Gente, nosso peso, nossas características físicas, as nossas limitações, nada disso determina se a gente pode ou não pode. Inclusive, tudo isso, acredito eu, que são pequenas dádivas que fazem de nós diferentes e que nos permitem falar, ou compartilhar, ou viver o nosso propósito. Vocês entendem isso? É só isso. Não importa se a gente tá mais magro, se a gente tá mais gordo, se a gente tá. A gente pode fazer um pouquinho melhor por nós hoje. Essa é a grande questão. Então, é esse detalhe que eu só quero mostrar para vocês, porque muitas pessoas acreditam que estão perdidas e que não existe mais uma forma de sair disso. E existe. Então, eu me empolgo tanto falando sobre tudo isso, porque isso desperta uma coisa dentro de mim, porque eu já me senti assim, eu já compartilhei com vocês. E eu sei como é horrível, a gente fica num lugar negro, numa posição onde a gente não consegue ver luz no fim do túnel para lugar nenhum. E à nossa volta não tem pessoas que você imagina que possam te ajudar a sair daquilo. E é por isso que a gente tem que quebrar o padrão e entrar em algo que traga luz para a vida, tá? Porque hoje o que a gente enxerga? É o que eu sempre falo, olha só. Eu vou até responder uma dúvida que muitas pessoas me perguntam. Fê, até quando as pessoas me perguntam de quadro dos sonhos. Fê, eu acho que tudo que eu coloquei no meu quadro dos sonhos são os maiores sonhos que eu poderia sonhar na minha vida. E se? E o que eu faço quando eu realizar esses sonhos? E é o que eu sempre falo. Quando você realizar esse sonho, você já vai ter outros maiores ainda. Porque é igual o farol de um carro. O farol de um carro te permite enxergar até aqui. E aí, quando você chega perto, o farol vai te mostrando um caminho maior e maior e maior e maior. E assim é a nossa vida. A gente pode ir muito mais do que hoje a gente pode enxergar, porque a gente não enxerga a estrada inteira. A gente só enxerga o próximo pedacinho do caminho. E quando a gente aprende a confiar neste processo, ele é essencial. Ele é essencial. Eu precisei de todos aqueles dias e noites de choro achando que eu era um fracasso e que talvez eu não fosse dar certo. Eu precisei de todas essas noites e dias. Eu precisava, porque naquela época eu só enxergava isso aqui. Eu não conseguia enxergar que hoje eu estaria aqui com vocês.
E hoje eu falo amém, graças a Deus que eu persisti nesse processo, porque aquilo foi essencial para hoje eu poder falar com mulheres que estão chorando em algum lugar, achando que não são boas o suficiente. Então eu posso falar, porque eu já estive aí, porque hoje eu trabalho com mulheres que já estiveram aí. E tem luz no fim do túnel, é que você não está conseguindo enxergar, porque você não consegue ver o caminho inteiro, você só consegue ver isso aqui, tá bom? Ainda bem que você está gravando isso, porque o que você acabou de falar ficou lindo. Meu amor, gente, Tassi, eu já vou compartilhar para todo mundo, tá? A Tassi, ela é uma aluna super selfie, ela é incrível, ela vem acontecendo várias transformações maravilhosas com ela. Ela está nos Estados Unidos, ela é consultora de finanças e eu vou trazer ela numa live para contar a história dela, tá bom? Vocês vão ouvir a Tassi. Eu nem vi sua resposta ainda, Tassi, mas eu acho que você topou, né? Se você não topou, eu já contei para todo mundo aqui. A gente tem que combinar depois só no nosso horário. Eu quero trazer a Tassi, porque a Tassi linda! Eu quero trazer todas vocês, porque eu amo compartilhar as histórias de vocês, porque às vezes as minhas não fazem sentido para vocês. Mas vem a Tassi e alguém se identifica com a Tassi. Linda, 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 linda. Então vamos lá. Quando não é a hora certa. Então vocês já entenderam. Agora eu vou só repassar os últimos passos de quando não é a hora certa. Quando não é a hora certa de investir. Lê lá o que eu te escrevi. Eu vou ler, Tassi. Vou ler, linda. Vou ler sim. Então vamos finalizar. Quando não é a hora certa. Quero ver se vocês entenderam. Quando você já tem vários cursos comprados, não fez nenhum, porém, você ainda não está disposto a deixar virar essa página de que, ok, muitos deles eu nem vou fazer porque não faz sentido, não está na minha prioridade. Beleza? Segundo, você não se importa em adiar o resultado que determinado investimento traz para você, que é o exemplo lá do cozinhar, né? Aprender a cozinhar. Se você não se importa de adiar um pouquinho mais o aprender a cozinhar, tá tudo bem. Agora, será que você se importa se tornar a sua super selfie já? O quanto isso vale para você? Se para você não é uma prioridade, você pode adiar ou pode não fazer. Então, tudo depende, né? Todo mundo tem essa liberdade de escolha. Você não está disposta a agir? Pois é, essa é a grande questão. Se você não está disposta a agir, não investe. Porque, gente, o resultado vem com a ação. Isso é fato. Não adianta nada a gente saber o que fazer e não fazer. Não adianta nada a gente saber fazer e fazer o quê? O que eu ensinei para vocês lá no começo? Ficar pensando. Quanto mais a gente pensa, mais a gente estagna. Mais a gente pensa, mais a gente estagna. Maior parte do tempo. Enquanto a gente está pensando, a gente está fazendo o quê? A gente não está agindo. Então, pensa um pouquinho menos, pondera, claro, mas age mais. E se coloca, meu amor, eu vou agir. Se coloca, né? Fala, eu vou me permitir agir, eu vou me colocar em experimento. Então, o que eu falo para mim sempre? Eu hoje uso a minha vida como experimento. Eu nunca venho aqui e garanto para vocês que alguma coisa vai dar certo, mas eu garanto que o quê? Eu estou experimentando. E quando eu experimento, eu venho aqui e eu tenho a clareza para falar para vocês que dá certo e que não dá. Mas eu consigo falar isso hoje por quê? Porque eu me coloco no experimento. E mesmo que não dê certo, qual é o resultado? Aprendizado. Então nada se perde. Nada se perde. O que muda? Muda como a gente escolhe enxergar as coisas. Que mais? Você não vê a possibilidade de organizar o tempo para isso. Então, por exemplo, se você não vê uma possibilidade de fazer, tem uma coisa que o Tony Robbins sempre fala. Se você não tem 10 minutos, você não tem vida. Se você não tem 10 minutos para incluir naqueles 10 minutos uma coisa que tem muito valor para você, você não tem vida. Então, é o que eu falo. Para uma pessoa, você quer fazer o seu percebe com 10 minutos por dia, você faz. Você conclui e você brilha. Entendeu? Se você consegue colocar 10 minutos por dia, 30 minutos numa semana, 1 hora na semana inteira, fechou, você está feita. Realizou, entendeu? Então, agora, se você não consegue ver esta possibilidade de incluir isso na sua vida, também não vale a pena, né? Não é a hora certa, talvez, de investir. Então, eu queria trazer esses detalhes para vocês. Por quê? Sim, existe tempo certo, tempo errado para cada coisa, mas ele é baseado no quê? Qual é o resultado que hoje para você é mais importante? Você está com sede do quê? Você está com sede de que transformação na sua vida? Hoje, o que te paralisa para você chegar onde você quer? O que está faltando? Então, quando eu penso assim, eu sei exatamente o que vale a pena e o que é a hora certa de eu investir. Combinado? Fez sentido para vocês? Isso aí, Lulu, tá quase acabando o curso. Lulu é nossa estrela. A Lulu faz absolutamente tudo que a gente lança. Eu amo você, Lulu. Eu acho você demais. Pequenos passos, porque tudo vem com pequenos passos. Não precisa se jogar de cabeça. Dá um pequeno passinho a cada dia na direção do que você quer. Fechado? Ajudou?
Essa live de hoje, apesar dos imprevistos, ela conseguiu ajudar a trazer alguma coisa que foi relevante para vocês? Porque se aconteceu isso, ela valeu a pena. Se aconteceu isso, valeu a pena. Ajudou para vocês? Muito bom, muito bom. Show de bola. Então é o seguinte, agora eu tenho um pedido para vocês. Eu tenho um pedido para vocês, tá? Assim que acabar essa live aqui, eu já vou fechar aqui, eu postei uma foto. Eu vou pedir para vocês irem lá e comentarem qual foi o principal insight, ou qual foi o principal aprendizado, o que foi uma lição que ficou dessa live. E quem chegar aqui, porque eu tenho certeza que vão chegar muitas e muitas, centenas de milhares de pessoas aqui, se Deus quiser, quem chegar aqui daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos, a pessoa vai abrir essa foto e ela vai ver o seu comentário. E pode ser que esse comentário seja exatamente a mensagem que aquela pessoa precisa ver. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou postar uma foto, você vai lá e só coloca qual foi o principal aprendizado, a principal mensagem dessa nossa live de hoje. Afinal de contas, qual que é a hora certa de investir em mim? Eu acredito que agora vocês já saibam, certo? Eu desejo que vocês tenham um dia, uma tarde, uma noite maravilhosos, tá bom? Fiquem com Deus e corre lá comentar a última foto. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo para todos vocês. Faz uma coisa, chama todo mundo que precisa estar nas outras, porque ó, desse nível aqui para mais, desse nível para mais. Fechado? Um beijo para todo mundo.